Oiê! Chegando para mais um dedinho de prosa. Que seja uma prosa proveitosa, né? Beleza? Então tá bom. Gratidão sempre, sempre, sempre ao Todo-Poderoso Pai Eterno, Pai das luzes, Pai da criação. E gratidão sempre a vocês, meus queridos, minhas queridas, companheiros desta caminhada aqui no YouTube. Beleza? Então é isso aí. Então eu tava pensando aqui, né, com os meus botões, no silêncio e na calmaria do dia, sobre expectativas, né? Sobre planos, sonhos, né? Futuro, essas coisas assim. Eu queria compartilhar com vocês e eu vou copiar de você, tá, Laurinda, minha querida Laurinda, lá de Portugal. E você depois vai entender, né, o porquê deste meu vídeo. E eu tenho meus antepassados aí não no Porto, né, mas em Portugal. O meu avô, por parte de meu pai, era de Coimbra. Coimbra do Jogral, ainda és capital do amor em Portugal. Essa música é uma música do Roberto Carlos. Não sei se vocês conhecem, né? Então, eu tenho meus antepassados, né, aí em Portugal, por parte de meu pai. E eu tinha uma causa, tinha não, né? Tenho, porque ela tá assim, né? Ela tá, sabe aqueles projetos, aquelas pastas imensas, né? E a minha deve estar lá embaixo, mas bem a última talvez, né? Então eu tenho uma querida seguidora e amiga aqui no meu canal e toda vez que eu ia a causa, né? Vou falar da causa. Desculpa a veinha aí. E eu tenho essa causa, é uma causa de aposentadoria no INSS. E eu já tenho, ó, muitos e muitos anos, né? E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Naquela época, chamava papel do juiz, né? O juiz assinava e a gente entrava para trabalhar como aprendiz. Então, desde os meus 12 anos, né, eu tinha os meus registros em carteira. Então, vamos supor, desde os 12 anos, parei, lógico, algumas vezes, né, não vou dizer que foi direto, né, mas assim, entre as minhas contribuições de menor, teria assim uns 3, 4 anos, só que eu não sei o que aconteceu com a minha carteira de menor, sumiu, simplesmente sumiu. E eu sou daquelas que guardo assim até o guardanapinho, sabe? De lembrança dos casamentos, os enfeitinhos, as lembrancinhas, né? Que eles dão. Então eu não sei, talvez com a minha separação ficou em algum lugar, sei lá, na hora sabe, de mexer nas coisas, isto vai, aquilo não vai. Eu creio que eu mesmo, né, sem querer, né, porque é assim, a gente está fazendo a limpeza, né, de papelada, e a gente faz um monte, né, desse lado para jogar fora, desse lado para tornar a guardar, né. Só pode ter sido isso que aconteceu. E eu devo ter, né, me equivocado, sei lá o que aconteceu, e a minha carteira de menor sumiu. E aí eu tenho na carteira de maior
alguns registros que eu me casei, trabalhei até os meus 22 anos, né? Até naquela época ter o primeiro filho. E aí depois não trabalhei mais, mas fiz assim outras coisas, abri comércio, coisas que vocês já estão, né? Quem me segue já desde o começo já sabe dos meus armazéns, das minhas lojas, né? Eu abri das filmagens, das fotos, dos eventos, um monte de coisas, né? E entreguei tudo, esses documentos, né, para o advogado. E o advogado, toda vez que eu ia lá, ele falava assim: tá para sair, tá para sair. Ó, terça-feira eu vou lá e ó, tá para sair, tá para sair. E eu brincando com esta minha amiga, né, seguidora, eu falava para ela assim: olha, ele falou para mim que terça-feira tá para sair, que não sei o que não sei o que lá. E vou fazer o seguinte: se sair mesmo, eu vou receber, né? Porque já faz tempo que eu entrei, né? Então, diz que recebe, né? Todos os retroativos, né? E eu vou receber, assim, uma bolada, né? Então, quando eu receber, e nós vamos fazer uma viagem. Ela viaja muito, né? Para ela é só mais uma viagem, né? E eu falei, eu tenho vontade de conhecer dois lugares, né? Um, Israel, né? Lógico, que ainda não conheci, e Portugal. E quando eu receber a minha bolada, nós vamos para Portugal. E aí que entra, né, a Laurinda. E ela também é seguidora aqui, né, dos canais, e também conhece a Laurinda. E nós vamos passar lá no Porto, né? E vamos, né, tomar um vinho, sei lá o que a gente vai fazer, vai se encontrar, provavelmente nós vamos nos encontrar. Beleza. E o assunto assim, sabe? Uma brincadeira de dizer verdades, né? Porque realmente eu teria gosto de ir, né? Para Portugal, para conhecer a Laurinda, né? Dar um abraço, para a gente conversar e falar mal dos sabianos, de todo mundo, né? Só que sabe o que aconteceu? O meu advogado morreu. Com todo respeito, né? Não estou rindo pelo amor, né? Pelo amor do amor. Eu não estou rindo porque ele morreu, né? Acho que. Não, porque agora tudo temos que explicar, né? Porque tudo você responde processo. Ah, ela riu porque riu da gordinha, riu do negro, riu do idoso, riu disso, riu daquilo. Então, eu tô rindo da situação. E aí, a última vez que eu estive com ele estava feliz porque ele também tinha interesse, né, que saísse, porque ele ia receber também a parte dele, se bem que eu já estava, né, eu já estava pagando, né, mas tudo bem. Aí eu falei assim, ele falou, olha, na próxima terça-feira temos novidade. Eu vou lá pessoalmente, e vou levar toda a papelada, isso e aquilo. Eu peguei e fui, né? Opa, vai ter notícias, né? Super agradáveis. Aí ele não estava lá. Estava tudo fechado, nem a recepcionista, nem ninguém, né? Voltei para trás, né? Falei, deve estar nas audiências da vida, né? Fazendo os trabalhos dele. Deixei quieto. Eu ligava, não atendia. Eu ligava, não atendia. Aí eu falei, putz, grilo, né? Não atende, né? Vou lá, tá tudo fechado. Conclusão. Aí eu fui, realmente estava tudo fechado. Perguntei, né? Comecei a perguntar. Olha, o que aconteceu, né? Fulano não tá aí. Ah, a senhora não sabe o que aconteceu? Ele morreu. Ele teve um infarte fulminante, tá?
50 e poucos anos, deixou um filho de 9 para 10 anos. E aí, para encontrar, né, alguém para responder, aí descobri o endereço da esposa, fui atrás, tal. E aí ela falou: "Não, a senhora fica tranquila, né, que já tem uma outra pessoa cuidando". Eu não entendia de nada, mas eu chamei uma advogada e ela que mexeu em todas as pastas, e a da senhora pode ficar tranquila, e me deu o telefone dessa advogada, né? Entrei em contato e ela falou: "Olha, os trâmites, todo mundo sabe o que é você ter um advogado. Você vai ter que fazer de novo uma procuração, né, de dar para aquela pessoa". E ela falou para mim: "Ó, se a senhora quiser, eu vou continuar o processo. Se a senhora não quiser, a senhora pode vir pegar aqui a papelada". Peguei e falei: "Ah, eu vou pegar essa papelada de volta, né?". Aí falei: já que não deu certo com ele, já, e tantos anos, e a terça-feira vai sair, e na outra terça-feira vai sair, e não saiu, né? Eu sei dizer que foi isso que aconteceu, né? E, e aí passei para um outro profissional, né? E ele entrou lá no INSS com a senha, tudo direitinho, a pasta estava tudo direitinho, um monte de documentos, né, que eu dei para ele. Então, o que que aconteceu? Tudo que tinha na carteira de menor não consta no INSS, tá? Nem eles não têm assim um arquivo morto, nada, é só o que consta nos computadores. E teve empresas que eu trabalhei, se eu trabalhei numa empresa maravilhosa, de que na época era um orgulho para quem trabalhasse lá, né, a Philips do Brasil, as outras empresas, elas carimbavam a carteira, né, não recolhiam. E foi feito buscas, né, na Justiça do Trabalho, foi feito buscas aqui, foi buscas ali, e essas empresas, umas consta massa falida, outras não encontrada, aquelas coisas do Brasil. Então, agora não sei a quantas anda, né, e quantas vai ficar, né, essa minha aposentadoria. E então é isso. Não saiu, nem na terça, nem no próximo mês, nem nada, né? E é uma coisa absurda. Vocês veem, eu tenho 75 anos, já passou, mas já passou muitos anos, né? Do que era. Então, ele não conseguiu, né? Enfim, o advogado do qual eu levei a documentação, eu até estava falando, né? Acho que, meu Deus, esse homem está me enrolando, né? Mas não, ele falou: "Não, tá todo o procedimento dele correto, realmente tá tudo certinho". Eles refutavam, ele entrava com recursos, com isso, com aquilo, é que realmente, né? Tá uma barbaridade, né? Os processos, então vocês estão acompanhando, até quem precisa fazer perícia, né? Você imagina, eu nunca recebi, né? Eu nunca recebi. Mas imagina quem tem perícia médica, né, para fazer e não está conseguindo marcar. Por quê? Porque não tem vaga, porque não tem funcionário, porque isso, porque aquilo. Então era isso, né, que eu tinha para dizer para vocês, né? Minha viagem para Portugal e adjacências. Acho que não vai dar, não, Laurinda. Acho que não vai dar. Porque. E se eu receber, né? Não sei se fica com os herdeiros, se eles poderão receber, né? Porque
vamos supor que o tempo está passando, daqui a pouco eu não vou conseguir mais viajar, andar, né? Porque eu queria viajar, ir numa casa de fados, ir para cá, ir para lá, né? E pelo jeito o andar da carruagem não vai dar, tá bom? Então era isso. Então eu ainda, agora cedo, eu estava vendo o, o CCB sem reforma e ele estava colocando, ele colocou 3 vídeos, né? Falando da CCB, porque lá, porque isso. E aí ele colocou, eu ia até pôr aqui, esqueci de pegar o outro celular, né, para pôr. Eu até pensei, vou fazer um vídeo, vou colocar esse, todo mundo coloca, né? E eu vou colocar aqui o vídeo para mostrar, né? E aí tem um irmão, né, fazendo um culto exatamente sobre isso, né? E aquela voz aqui na garganta, e porque o inimigo vai te perturbar, mas não vai te perturbar mais, e porque eu vou fazer, e porque eu vou acontecer, né? E quantas vezes a gente não ouviu, né? E a gente, igreja lotada, gente pendurada no ventilador, né? Nas paredes, nos vitrôs, né? E a igreja, nossa, se empolgava, né? Porque, lógico, a gente quer a benção, né? Então, o meu processo tá, tá, tá o último lá da fila, né? Se os que estão precisando de perícia médica para continuar recebendo, não estão recebendo, imagina, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Tô muito provada, é esse que é o termo. Então eu tava vendo, né, o vídeo do meu querido amigo. Como é difícil assistir o vídeo deste irmão, né? Como idolatra, como, meu Deus do céu, né? Mas eu estava assistindo porque as capas são chamativas, né? Então a capa era sobre o Marsola está triste, né? Então é sobre isso, né? Mas não tinha nada a ver com isso, tinha a ver realmente com a idolatrar, né? E, e eu cansei, sabe, de ouvir essas palavras. E uma vez, eu vou contar assim, en passant, porque é casos de família, né? E eu já fiz até um vídeo para contar, mas é muito assim, eu vou ter que fazer muito direto e reto, e ainda não chegou o momento, né, para falar sobre o assunto. Mas eu quando ia, né, antes da Pand, né, que eu ia para a igreja, vinha essas palavras, né, nossa, né, porque você está aqui como Mardoqueu, porque sabe que vai cair o cavalo e o cavaleiro. E um dia veio, né, eu tinha problemas aqui, só para vocês terem uma ideia, tinha problemas aqui com, não vai dar, não vou deixar quieto. Uma pessoa da família que morava aqui mudou, né? Por N motivos, né? E agora tá indo lá na denominação, então tá assistindo até os vídeos, né? Então vamos deixar quieto. Então a palavra veio naquela noite, né? Porque o inimigo que te esbofeteia, porque você vai chegar na tua casa e vai estar tudo mudado, e porque vai haver paz na tua casa, na tua família, no teu caminho, né? E aí eu lembrei, aí eu vim, né, toda feliz, né, porque a gente acreditava piamente, né. Veja bem, não é que eu não acredito nas profecias, eu acredito, mas toda noite, 3, 4 vezes por semana, que vem toda, vai acontecer só coisa boa, isso aí, né. Bom, aí eu fiquei feliz, né, falei, nossa, né, beleza, glória a Deus.
vou chegar em casa, vai estar tudo bem, né? Aquele problema lá, né? Problemas de família, muito difícil, né? Não aqui dentro de casa, mas, né? E olha, vai cair, né? O inimigo vai parar, né? Quando eu cheguei em casa, o inimigo que ia cair por terra, ó. Então, por essas e por outras, é que eu não é que eu não creio mais, mas não é bem assim que funciona, tá? Então, tudo acontece debaixo do sol ao justo e ao injusto. É isso que eu estou pensando. Então, essas presepadas, né? Essas presepadas, veja a incoerência. Alguns irmãos que assistiram o meu vídeo sobre os dons espirituais, que eu falei do irmão Celso Luiz, que ele profetizava e que muita gente vinha até ele e agradecia, né, que havia cumprido, né, e eu creio que sim, tem gente que tem o dom sim. Então eu não tive esta sorte, né, aqui na minha comum, era uma mesmice, era isto, era aquilo, era aquele outro. Então eu estou esperando ainda, né, e eu já estava na denominação quando este meu processo estava correndo, e eu de todas as maneiras eu tentei, né? Mas a boa notícia é que quando mandei vocês sem bolsa e sem alforje, faltou-lhes alguma coisa? Nada, Senhor. Nada me faltou. Quem me conhece sabe que nada me faltou e nada há de me faltar. Claro que eu adoraria fazer a minha viagem para Portugal, dar um abraço em ti, Laurinda, mas estou provadíssima. Meu advogado, coitado, também não teve o prazer, né, de ver. Veja bem, não só nós que estávamos esperando, né, sair os processos, igual a mim tinha muita gente. Crente, não crente, espíritas, budistas. Ele tinha um cliente que estava inclusive na Austrália e ele sempre me mostrava com muito orgulho, né? 2 processos que tinham pessoas também esperando, um da Austrália e um da Alemanha. E ele também não teve prazer de ver estas causas resolvidas. E assim caminha a humanidade. Valeu? Era isso. Não sei se vocês gostaram, eu fiz uma salada, né? Mas foi isso que eu tinha para dizer, beleza? Um beijo no coração de todos vocês. E vamos caminhando. Com aposentadoria, sem aposentadoria, com os projetos realizados ou não realizados. Na expectativa, eu não tenho a pergunta que talvez alguém vai fazer. Você ainda tem expectativa que vai sair? Eu direi com todas as letras, não, não. Mesmo porque está demorando tanto, sabe assim? Está demorando tanto que quando sair, eu vou talvez precisar desse dinheiro, ou não sei se vou alcançar, para fazer uma outra coisa, né? E talvez não tenha nem saúde, nem disposição, né? E a vida continua. Beleza? Fui.